Bom dia! Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, a gente nunca está preparado para perder alguém. Nós somos responsáveis pelo outro, estando atentos a isso ou não, desejando ou não, torcendo positivamente ou indo contra. Pela simples razão de que, em nosso mundo globalizado, tudo o que fazemos ou deixamos de fazer tem impacto na vida de todo mundo. E tudo que as pessoas fazem ou se privam de fazer acaba afetando nossas vidas. Eu acho muito interessante esse texto que eu li hoje para vocês, porque tem muitas pessoas que elas pensam o seguinte: fulano, não tô nem aí com a vida dele não me afeta. Ciclano, que tá lá em outro país, o que ele fizer não vai me afetar. E acaba que, conforme foi lido aqui, nós, de certa forma, todos nós estamos conectados sim a outras pessoas. Às vezes de forma mais próxima, ou às vezes de modo indireto. Às vezes, o que um presidente vai fazer lá no país vizinho pode vir afetar o nosso bolso, por exemplo, nossa economia. Às vezes, o que o seu vizinho faz te afeta diretamente. Por exemplo, aquele vizinho barulhento que fica tocando um som alto. Aquilo com o tempo pode te causar uma perturbação de sossego. Aquele cachorro que não para de latir o tempo inteiro. Acaba que chega um momento que ou você vai ficar muito irritado com aquilo, ou você vai ser até mais abelhudo e vai querer saber por que aquele animal faz tanto barulho. Então, de certa forma, a decisão que o outro tomar vai te afetar sim. E aí, nesse momento, às vezes deixamos de conhecer ou perdemos pessoas pelo simples fato de não sabermos nos conectar devidamente com certas pessoas. Eu não quero dizer aqui que você tem que ser amigo de todo mundo, mas a gente tem que entender que a gente não está sozinho. Nessa pandemia, criou um distanciamento social, físico de muitas pessoas, mas na forma tecnológica, aproximou também várias pessoas. Pessoas que davam aula, por exemplo, elas no online, assim como a gente teve muitos alunos que não estavam nem aí com a gente, colocava lá aquele negócio lá, tinha alunos que em sala não são tão participativos, mas no online eles eram mais estudiosos. E quando passa para a parte física, em que eles têm que voltar para a sala de aula, acontece o oposto. Às vezes aquele menino que é mais estudioso, ele se integra em outros tipos de grupos de alunos e acaba que ele tem um decaimento. Assim como pessoas, quantas pessoas aí que não são tão educadas, têm um português tão correto, e de repente elas começam a conviver com outras pessoas e começam a xingar, a ser pessoas mal educadas, a ter modos, como se diz, que não são muito agradáveis. Esses dias mesmo eu fiquei horrorizada, porque eu fui numa clínica e eu cheguei lá e o cara, eu não sei se ele achou que ele estava pegando e querendo ser o bonzão ou o que era aquilo que ele estava fazendo. Eu só sei que ele conseguiu me irritar profundamente, e olha que eu não sou nem feminista. Mas ele quis, se mostrar para todo mundo que ele era o cara, e que ele ligou, acho que para a mãe dele, e começou a gritar com a mãe dele, com uma pessoa que provavelmente, se não for esposa, deve ser irmã, falando que ela tinha que limpar o banheiro da casa dele do modo correto e tal coisa. Vontade que deu foi de virar para trás e falar: meu filho, por que você mesmo não limpa do jeito que você quer? E olha que eu nem conheço o cara, pra vocês terem uma noção de que acaba que te afeta sim. Quando você lê uma notícia nas redes sociais, por exemplo, aquela notícia ela pode ter a capacidade de colocar para cima ou de colocar para baixo. Eu nem gosto de ver aqueles vídeos, como se diz na internet, de pessoas sendo machucadas, sendo violentadas, essas coisas horrorosas aí. Tem gente que fica 24 horas vidrado naquilo e acaba que ele vira uma pessoa perturbada psicologicamente, porque a ponto de gostar desse tipo de coisa. Tem gente que entra em grupos de gore só para ficar vendo foto de acidente e tudo mais. Assim como a gente também tem pessoas que, se pudesse, ficava o dia inteiro em grupo vendo gatinho miando. Então, gostos à parte, de certa forma, certas coisas vão te afetar sim. E nós devemos, então, estar preparados para conviver. Eu sempre falo que se você é uma pessoa que não consegue conviver em sociedade, meu querido, compre uma fazenda e vai morar lá no meio do mato. Porque hoje não tem como escapar. E ainda assim, vai ter um infeliz que vai levar um drone ainda para te infernizar lá onde que você está. Conforme a gente já viu vários vídeos aí de pessoas que não têm o que fazer, que ficam mandando drones em fazendas, como se diz, de pessoas bem humildes, e o pessoal fica com medo, fica correndo atrás com vassoura. Eu sei que tem gente que vê isso e ri e acha maravilhoso isso, mas de certa forma vai depender de como que isso vai afetar você.
ou a outra pessoa, conforme eu li aqui agora. E nisso, nós temos que estar preparados para perder pessoas por causa disso. Porque sempre vai ter aquela pessoa que ou você vai se afastar dela, ou ela vai se afastar de você porque ela não gosta de um comportamento seu. E como se diz, isso vai depender de você ou dela. Não quer dizer que você ou ela seja uma pessoa ruim. Quem nunca, como se diz, conviveu com uma pessoa e que a pessoa nunca fez nada com você e você não aguenta nem o tom de voz dela. Isso é muito normal. Mas eu aprendi muito com uma professora amiga minha que isso se chama gentileza social. Você não é obrigada a amar todo mundo, mas você tem que respeitar. Lembrando que dentro desse respeito você tem um limite e a pessoa também tem. Então você também não pode dar liberdade para a pessoa atropelar e atravessar o seu limite, e nem você o dela. É tipo aquela pessoa que conversa te cutucando o tempo todo e vai te irritando com o tempo. Aquilo ali, ela desrespeita o seu espaço. Então, nós devemos saber, porque conforme eu falei, a gente nem sempre está preparado para perder alguém. E às vezes, as pessoas, por exemplo, numa amizade, num relacionamento ou no emprego, ela não vai te suportar devido a coisas que você faz. É aquela pessoa que é piadista o tempo inteiro, não tem tato, não tem senso. É aquela pessoa que ela se intromete mais na vida do outro. Ou até mesmo uma pessoa que é ao contrário, é uma pessoa muito calada, é uma pessoa que ela não quer conviver com os outros. Tem pessoas que, como se diz, você tem que dar uma parada para escutar ela mesmo não querendo, para que você consiga manter aquela relação social com ela. Porque se você não fizer isso, às vezes você perde um relacionamento, você perde um emprego, você perde uma amizade, por não saber ouvir. Eu não estou falando também que você é obrigada a ser pinico de certas pessoas e ouvir tudo quanto é porcaria que ela fala. Mas nós temos que saber dosar para que nós não venhamos a perder pessoas na nossa vida. Porque a gente sabe que quem ganha mais é aquela pessoa que hoje em dia está mais conectada e tem mais relações com outras pessoas. Nós vivemos em um mundo globalizado. A gente tem amigo em tudo quanto é parte do país. Quem nunca aí recebeu um convite de amizade na rede social de um indiano, de um turco ou de um japonês? É um povo estranho. E você vai saber se vai querer ou não se relacionar com aquele tipo de pessoa. Cabe a você saber quem você quer colocar perto de você ou tocar aquela pessoa para longe da sua vida. Não tendo medo de dizer eu não quero você na minha vida. Mas também sabendo dosar, será que eu preciso ou não dessa pessoa? Porque às vezes aquele cliente chato, aquele chefe mais chato ainda, ele pode ser uma porta futura para um sucesso para você, assim como também pode ser o oposto. Então, o meu conselho para hoje para você é: dose quem convive perto de você. Saiba ser sociável, mas também não fique engolindo o sapo de todo mundo, não. Porque você, como eu disse, você não é lixo para os outros descarregar nada em você. Pense nisso. O Senhor abençoe sua vida imensamente em nome de Jesus. Amém.